Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder entrar todos os dias na sua casa. Já somos família. Hoje vou iniciar o nosso programa com uma frase de um filme. Leva-nos mais longe. Está curioso por saber que filme será este? Já vamos saber. Mas se calhar também gostaria de saber quem é o Padre Henri Caffarel. O Padre Henri Caffarel diz-nos assim: basta que existam alguns milhares, algumas centenas de milhares de pequenos lares de oração no nosso mundo e o semblante do planeta terá mudado. Pois é, o Padre Henri Caffarel é o fundador das equipas Nossa Senhora. E hoje temos aqui o casal responsável da Supra-Região de Portugal das equipas Nossa Senhora, a Margarida e o José Alberto Machado. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada. Mas antes de falarmos sobre o nosso tema de hoje, Equipas Nossa Senhora e Leva-nos Mais Longe, o tema do filme, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o casal convidado a orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver o trailer. Filme Leva-nos Mais Longe. Vamos ver. Jovens tenham sonhos, comprometam-se, façam. As equipas foram um lugar onde eu me senti muito amada, verdadeiramente amada. Luz terna e suave no meio da noite. Paz interior eu acho que é um dom de Deus e eu devo isso às equipas e ainda é aí que me suporto. Nós somos muito felizes com os nossos filhos e isto é uma coisa que se tem que irradiar, é assim mesmo, nós somos mesmo felizes. Nós vemos acontecer milagres na vida das pessoas. Acho que não há ninguém que não saia de uma reunião de equipa motivado e também transformado. Pontos concretos de esforço são o manual de sobrevivência do casal cristão. A alegria que também é ser jovem das equipas. É para todos nós. A sinceridade é para todos nós. Leva-nos mais longe. Luz terna e suave no meio da noite. Pois é, Leva-nos Mais Longe é o tema deste filme, mas não vamos já falar do filme. Primeiro temos que saber quem são as equipas Nossa Senhora e conhecer um bocadinho mais este movimento de espiritualidade. Mas antes de sabermos quem são as equipas Nossa Senhora, vamos saber quem é a Margarida e o José Alberto. José Alberto. Quem é este casal que hoje nos veio aqui visitar? Pois, nós estamos casados há 36 anos, feitos ontem. Parabéns! Muito obrigado. Somos ambos professores, moramos em Vila do Conde e estamos no movimento das equipas há 25 anos, também feitos há 2 semanas. Não é? Temos 2 filhos, o Nuno, que é casado com a Laura, que é espanhola, que vive em Madrid, e uma neta, a Teresa. E temos uma filha, a Maria, que vive perto de nós, lá numa aldeia de Vila do Conde também, e que está casada com o João e que tem um menino chamado Duarte.
e que pela graça de Deus, também são católicos e a opção deles é viver com Deus. Isso é muito importante. Como é que vocês conheceram as equipas Nossa Senhora e como é que vocês entraram neste movimento? Nós fomos convidados, portanto, há 25 anos, por um casal nosso amigo, para pertencermos às equipas. Nós, na altura, já tínhamos a nossa espiritualidade, sempre fomos cristãos, embora vivêssemos, de certa maneira, um bocadinho cada um para o seu lado. Sim. E quando nos foi apresentada esta proposta, identificámos aí esta possibilidade, de facto, de podermos viver a nossa fé mais em casal, e isso foi a primeira coisa que nos atraiu. E depois fomos convidados, ficamos. Estão há 25 anos. Exatamente. Olha, bonito. Bodas de prata já. Isso foi. De que forma é que este movimento é um movimento de espiritualidade conjugal? Ao longo deste tempo, todo aquilo que nós achamos, portanto, uma coisa é o carisma do movimento, outra coisa é a nossa adesão ao carisma. No fundo, aquilo que o Padre Caffarel sonhou é que os casais caminhem para a santificação. Ele colocou o matrimónio no devido lugar dele, na Igreja, que é uma vocação de santidade como outra qualquer. E penso que este é o caminho que nós temos feito. É o foco principal das equipas, é a santificação do casal. O padre Henri Caffarel, ele diz assim: as equipas Nossa Senhora têm por objetivo essencial ajudar os casais a caminhar para a santidade. Nem mais, nem menos. O nosso fundador da comunidade Canção Nova, ele diz: ó santos ou nada, nem mais nem menos. Expliquem-nos na prática como é que vocês vivem esta realidade. Este, portanto, é o carisma, não é? Sim. É a procura da santidade. E, por outro lado, como também temos a colaboração de sacerdotes, portanto, estes dois sacramentos, o matrimónio e a ordem, são ambos envolvidos no carisma. A metodologia envolve 3 linhas principais. Portanto, a procura assídua da vontade de Deus, não é? A reunião dos casais que fazem parte das equipas e a gradualidade. Ou seja, nunca se atinge, digamos, o pleno. Há uma procura contínua que gradualmente vamos crescendo, né, na fé e nesta busca da santidade, não é? E é este tornar divino tudo o que faz parte da vida, da realidade humana de um casal. Portanto, e esta é uma experiência que nós os dois temos feito. É possível levar ao patamar divino a trivialidade das coisas comuns. O preparar uma refeição, um beijo que se dá de manhã e à noite, a atenção que temos um com o outro, a educação, a maneira como olhamos os nossos filhos como criaturas que Deus colocou nas nossas mãos para os levarmos até eles, os nossos amigos, etc. É esta coisa de levar a vida comum de uma família, de um casal normal, de um amor humano, ao patamar da eternidade. E isso é o que nós temos sentido neste tempo. Então, quem são as equipas Nossa Senhora? Onde é que nasceu este movimento e como é que se deu tudo isso? As equipas nasceram, então, como já referiu, por iniciativa do Padre Caffarel, embora não sozinho, digamos assim. Isso aconteceu porque uma senhora, uma jovem casada já, o procurou em 1939 com essa dúvida que é como é que eu, sendo já casada, sendo uma leiga, posso atingir a santidade? Será que isso me estava dado? E a partir daí o Padre Caffarel passou a reunir com esse casal e chamou mais outros casais e foi nascendo essa visão de que, de facto, a vida concreta dos casais, lidar com os seus problemas e a união sacramentada do matrimónio só por si são caminho também para a santidade, não é? É curioso que o Padre Caffarel, quando esta jovem vai ter com ele, diz assim: mas eu preciso que o teu marido venha cá também.
Portanto, nem sequer, porque havia muito nessa altura aquela coisa, as senhoras é que iam à igreja, pronto. Pois. Mas É verdade. Temos que constatar isso, que era a realidade. E como era o tempo antes da guerra, portanto, era toda uma época de tumulto. E então, depois de ter falado com eles, etc., procuremos juntos. E isto é absolutamente, é divino, pronto, não é? É o Espírito Santo no seu pleno. Qual os objetivos e valores deste movimento? O objetivo é a santificação dos casais e, consequentemente, das famílias, não é? Embora a base é o casal. Sim. É o casal porque o casal é que dá depois origem a... portanto, esse é o objetivo. Os caminhos para lá chegar são vários. Nós temos coisas que temos que cumprir mensalmente, portanto temos algumas regras. Sim. Tem regras de vida. Temos uma regra de vida. Nós temos os pontos concretos de esforço, aquilo que chamamos de pontos concretos de esforço. Isto para a metodologia que é vivida pessoalmente e em casal, não é? Sim. Que são, em equipa também. E depois também em equipa. A oração individual e conjugal, a meditação da palavra de Deus, a regra de vida. Que pode ser individual, em casal, ou até há equipas que fazem regras de vida em equipa, porque depois o crescimento é muito variado. Claro. Depende. Fazer o retiro anual. São estas. É fundamental o retiro. E o dever de sentar, não esquecemos. Esquecemos do mais importante. Sim. Isto é o nervoso, está na televisão. O dever de sentar é realmente a imagem de marca das equipas Nossa Senhora. Porquê? Porque é muito difícil aos casais sentarem-se, olhos nos olhos. O padre Caffarel sempre disse que este movimento é um movimento de rostos e de olhos nos olhos, e fazerem uma espécie de correção fraterna. Isto é muito, muito complicado, porque quanto mais as pessoas estão próximas, mais difícil se torna expor a alma. Sim. E por isso esta é provavelmente a nossa imagem de marca, porque é mesmo uma coisa que nós temos, não sei se será muito forte, mas que temos obrigação de fazer. Esta palavra obrigação, mas todos os meses temos que reservar um tempo para estarmos os dois com Deus. Não é um tempo qualquer, não é uma conversa de café, é uma conversa em que nós estamos os dois perante Deus e acreditando que o Espírito vai fazer com que a nossa relação cresça para Deus, precisamente. Nos aspectos todos. Sim, sim. Pronto, de que forma é que vocês são considerados uma escola de formação para os casais cristãos? Precisamente porque temos esta metodologia, temos estes pontos concretos de esforço que envolve, é transversal à prática da fé e à prática de vivência cristã, não é? E, por outro lado, busca os valores e defende os valores da família, não é? Porque o casal não fica centrado no casal e as equipas não ficam centradas na sua vida de equipa. Sim. Isto é uma base, é um treino, digamos assim, a partir do qual também é construída a família e a própria sociedade. Não é? De dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Sim. Portanto, aquilo que se pretende é que depois o casal seja interveniente na sua vida, aos mais diversos níveis, de uma forma construtiva e exerça, como agora se diz, plenamente a sua cidadania. Sim. Como professora. Sim, está certíssimo. A cidadania neste aspecto, a cidadania como cristão, que está no mundo, mas não é do mundo. E isso é absolutamente fundamental. Sim. Nós temos os dois pensado muito que nós temos que levar o rosto limpo de um Deus ressuscitado aos espaços que habitamos. Porque isto é outra maneira de dizer o que o padre Caffarel já sempre pensou, não é? Apesar de não ser um movimento mariano, as equipas Nossa Senhora recebem o nome de Maria. Porquê? Porque qual
é o melhor exemplo de alguém que fez a vontade de Deus e que foi perfeita na maneira como aderiu ao projeto que Deus tinha para ela. Maria, então nós não temos alternativa. Temos mesmo que ser equipas Nossa Senhora, porque o nosso projeto é fazer a vontade de Deus. Na prática, como é que se forma uma equipa e quantos casais pode ter? A equipa pode ser formada ou por convite de alguém que já é das equipas, como foi o nosso caso, não é? Podem os próprios casais tomar essa iniciativa e procurarem movimento, portanto, quer de dentro para fora, quer de fora para dentro, pode acontecer. Tipicamente, o número de casais é entre 5 e 7, portanto, menos não é recomendável porque também torna a equipa mais feminina, não é? Grande torna mais difícil também a sua operacionalidade, não é? Pois. Não é só a partilha, é a operacionalidade mesmo. Pois. E também com um conselho espiritual. Portanto, um sacerdote que intervém como conselho espiritual da equipa. Não é? É importante talvez dizer que agora, com a falta de sacerdotes que há em alguns lugares, há já acompanhantes, chamam-se acompanhantes espirituais, que são religiosas, normalmente são religiosas. Sim. Portanto, isto é o sinal dos tempos. Claro, pronto, com certeza. Com que periodicidade se encontram? Uma vez por mês, portanto. Uma vez por mês para trabalhar e uma vez por mês para tomar café. Também é importante. Porque isso é muito importante, esta beleza de juntar, de criar amizade humana e amizade divina. Sim. Quais os temas que vocês abordam? A reunião semanal tem... Semanal não, mensal, realmente. Mensal, desculpe. Tem vários momentos. Tem a parte de convívio, normalmente até com uma refeição. Tem a parte de oração meditação, e meditação com a palavra de Deus. Tem uma revisão daquele nosso esforço que fizemos, de evidência dos pontos concretos. E há um tema em cada mês que pode vir de um tema geral que é proposto para todo o ano, ou pode vir de outros temas que as próprias equipas podem procurar. Mas é importante realçar que há um tema anual que é lançado para o mundo inteiro. Sim. Por exemplo, o tema do ano passado foi feito na nossa super-região. Foi escrito e pensado, sempre balizado pela equipa responsável internacional, porque em 92 países há culturas completamente antagónicas até às vezes, não é? Mas há um tema lançado para o movimento todo. Mas até nisso nós somos livres de ser diversos. Porque se acharmos que é importante naquele momento a nossa equipa falar de outra coisa ou tratar outra coisa, não tem problema nenhum. Há essa flexibilidade. Mas então, o tema do ano passado era focado na Laudato Si, portanto, todos os 10 temas ao longo do ano eram sobre os diversos capítulos da Laudato Si. De casal, fermento renovador da sociedade. E o tema deste ano toma as bodas de Caná e o exemplo de Maria para refletir sobre diversos problemas que afetam a sociedade. Sim. A falta de vinho. No casal, na família, na sociedade, nos filhos, no trabalho. Portanto, é sempre muito interessante porque retrata esta diversidade que nós temos, não é? Uma pergunta. Por que é que o vosso encontro começa com uma refeição? A última ceia também foi uma refeição. Bem respondido. Não sabemos se o Papa Caffarel terá pensado nisso. Mas é fundamental esta fusão do humano com o divino. A refeição, e então em Portugal isso é absolutamente... cultural. Exatamente, é cultural. A refeição serve para nós nos predispormos para o trabalho que vem a seguir. Agora, as regras é que a refeição seja o mais simples possível,
seja tudo como era no tempo de Jesus. Sim. O mais simples possível, só para preparar para o trabalho. A mesa abre o coração. Exatamente. Sim, Os casais vivem um mês, muitos deles sem se verem, não é? E aquele momento da reunião também é um momento que muitas vezes há uma ansiedade de se verem, de se falarem, de trocarem ideias sobre isto, sobre aquilo. E então a própria refeição, sendo no início, ajuda a toda essa ansiedade seja resolvida, digamos assim, e se parte depois para a reunião propriamente dita com uma outra disposição e com uma outra calma. Não é? Mas até nisso é interessante ver que, por exemplo, as equipas mais velhas, que já não jantam à noite ou qualquer coisa, são capazes de tomar um chazinho, portanto há sempre este início. Como já falaram, cada equipa tem um sacerdote. Por que é tão importante a presença desse sacerdote na equipa? As equipas Nossa Senhora não são um movimento paroquial, nem são um movimento que nasce da Igreja, mas estão ligadas à Igreja e querem permanecer sempre muito ligadas à Igreja, fazer a vontade e estar em ligação direta com o Papa e com aquilo que a Igreja preconiza, não é? O sacerdote é fundamental para nos apoiar neste crescimento espiritual. Nas reflexões que fazemos da Palavra de Deus, portanto, é muitas vezes notório que, embora nós sejamos capazes de fazer a nossa interpretação, a preparação diferente que tem um sacerdote ajuda-nos a crescer e a ver outros pontos de vista e a ver algo que muitas vezes não vemos. A parte teológica é muito importante. Sim, com certeza. Em que partes do mundo existem? Em todo. Praticamente todo o mundo. Em todo o mundo, portanto, em 92 países. Desde a Índia? Sim, em todos os continentes, embora, claro, com maior incidência, maior número nos países também que há uma tradição católica, não é? Os países onde há mais equipas são, logo a partir do Brasil, a sua grande dimensão, não é? Mas também em França, Luxemburgo, Suíça é outra super-região, porque está associada à origem do movimento, não é? Na Colômbia, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha e Itália são os países com maior número de equipas, não é? Mas nós também em Portugal temos a África lusófona, que está, as equipas estão a florescem. Portanto, é uma alegria para nós. Quando dizemos super-região de Portugal, estamos a referir Portugal... Para já ainda fazem parte da super-região de Portugal e os países lusófonos da África. Os 3 períodos da vida do Padre Henrique Cafarel, as inspirações, o tempo pode amadurecer, o tempo de aprofundamento. Falem-nos destes 3. As inspirações é o início. Depois o movimento começou a crescer e foi o tempo de pensar como é que isto vai funcionar, porque depois já não dá para organizar caseiramente, não é? Tem que se alimentar também uma organização, e então começam a aparecer estas regiões, a aparecer uma estrutura organizativa. E depois é o tempo, o amadurecimento é isso, e também é o tempo da Carta Fundadora. Sim. Portanto, de colocar tudo bem nos sítios certos, não é? E depois, a seguir, vem o tempo em que o Padre Cafarel, porque era um homem de Deus, sabe perfeitamente quando deve retirar-se. E vem o tempo de começarmos nós portanto, assumir as rédeas começarmos os casais a assumir as rédeas do movimento e também a levar o movimento a mais sítios, e sempre com esta coisa de aprofundar a mística, aprofundar a parte portanto, espiritual, é a mais importante do movimento. Agora, as outras tinham que acompanhar. Sim, claro. Quais as obras plenas que nasceram a partir dele?
Bastantes. O CPM, o Movimento Espiritual das Viúvas, que em Portugal está muito implantado, pelo menos no Norte, nas dioceses do Norte está muito implantado. E o movimento Fraternidade da Ressurreição, porque às vezes os nomes podem nos falhar, que é de viúvas e viúvos, mas consagrados. O facto de falarmos em viúvas é porque no pós-guerra havia viúvas. Sim, claro. Porque tinham morrido na guerra, não é? Claro. E depois também tem as oficinas de oração, porque o padre Caffarel, quando se retirou, foi para Troussour, que era uma casa de oração já, mas que depois ele ficou, portanto, o senhor bispo disse para ele tomar conta dessa casa. E é onde ele está, inclusivamente, está sepultado, etc. E as oficinas de oração, porque ele era um homem de oração profunda. E os intercessores. E os intercessores também, que são aqueles que velam e oram em todos os minutos, em todas as horas do ano, pelo mundo inteiro. Não há um único minuto que não esteja coberto por intercessores que estão a rezar. Em que contexto e porquê é que nasce a Associação dos Amigos do Padre Caffarel? Eu, se me permite, voltar um bocadinho atrás a esta questão das obras. Sim. Porque estas foram obras que nasceram diretamente por iniciativa do Padre Caffarel ou durante o seu tempo. As próprias equipas agora têm proporcionado a criação de outras iniciativas, nomeadamente aquilo que chamamos de equipas tandem, nasceram em França, mas são equipas abertas a casais não casados por matrimónio, não é? Portanto, que proporcionam uma experiência também de trabalho, de igreja, de trabalho entre casais. Mas que não são casados. Exato. Não são casados, mas podem vir a ser. Portanto, não há recasados. Mas há o movimento Reliance, que é para recasados. Portanto, há muitas, como o Zé diz, muitos frutos. Sim. Muitos frutos. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa. Se ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui a falar sobre as equipas Nossa Senhora e sobre o filme com o tema Leva-nos mais longe. Leva-nos mais longe, em que veio um casal, a Margarida e o José, que nos vieram falar sobre este grande movimento, muito conhecido em Portugal e no mundo, e sobre este filme, que ainda não falámos, mas vamos falar. Vamos continuar aqui a falar sobre o Padre Caffarel. Em contexto o que é e por que nasce a Associação dos Amigos do Padre Caffarel? Após a morte do Padre Caffarel, em 1996, os equipistas viram que, de facto, a sua obra era merecedora de que ele fosse chamado santo. E então esta associação nasceu para o processo, para criar o processo de investigação do Padre Caffarel. O que é um equipista? Acabou de falar no equipista. O equipista é que ele faz parte das equipas. Simplesmente é isso. E é assim que se chama, então. É o termo que se vulgarizou. Sim. Também nasce o Boletim de Ligação dos Amigos do Padre Henrique Caffarel. Qual o objetivo deste boletim? É precisamente ir dando o conhecimento ao movimento de como está a evoluir este processo de beatificação do Padre Caffarel. Como é que o movimento mundialmente está organizado? O movimento está organizado em supra-regiões. Há uma equipa responsável internacional. Portanto, tem um casal responsável e tem os responsáveis de cada uma dessas zonas em que está dividido o movimento no nível mundial, e depois tem mais um casal responsável pela comunicação e outro responsável pelo secretariado. Não é? Estamos a falar de muita gente. Sim. As zonas são a zona América, a zona Eurásia, a zona Euráfrica e a zona Europa Central, não é? Sim. Qual a pedagogia do movimento? A pedagogia é
esta entreajuda entre casais na equipa, a vivência dos pontos concretos de esforço, de que já falamos, não é? Pelo casal. Essencialmente isto. Sim, e depois também esta quase obrigação do casal levar este tesouro para a vida. Sim. E, portanto, mesmo a nível de igreja, embora nós não estejamos ligados diretamente, não dependamos nem das dioceses, por exemplo, mas nós, os equipistas estão sempre muito interventivos na pastoral familiar. Aliás, em quase todas as equipas de pastoral familiar diocesanas há o movimento das equipas, está representado como equipas Nossa Senhora, mas depois também há outros casais que estão a trabalhar e que são equipistas. Vocês são um movimento muito ativo. Quais são as atividades que organizam? Na nossa super-região, e isso acontece em todo o mundo, não é? Portanto, há as equipas de base estão organizadas em setores. E, portanto, e cada setor tem uma equipa responsável, autónoma, em termos de animação das atividades vividas por essas equipas nesse setor. Corresponde a uma determinada zona geográfica. E que tem para até além, 20 equipas, não para tem além mais. das reuniões vividas pelas próprias equipas, há outras atividades organizadas a nível do setor, que podem ser desde a própria missa de primeiros sábados, que é muito importante. Que é importante. Para nós. A celebração de algumas datas importantes para o setor, ou então por altura do Natal. Quaresma, Natal, Advento. Portanto, são organizadas atividades próprias pelo setor. E muitas vezes também o retiro depende do tamanho dos setores e da localização geográfica. O retiro anual também é feito dentro do setor ou com setores próximos, porque no fundo nós trabalhamos todos em rede, não é? Existe algum encontro que vocês fazem internacional, que vocês se encontram todos de todo o mundo? Falem-nos um bocadinho disso. Nós organizamos anualmente o nosso encontro nacional, aqui em Fátima, todos os anos, em novembro, com uma participação sempre entre os 400 e 500 casais. 1.000 e tal pessoas, sempre. O encontro internacional é realizado tipicamente de 6 em 6 anos, numa determinada parte do mundo, portanto nunca é ao mesmo sítio. O último foi precisamente aqui em Fátima, em 2018. Ai, que giro. Em que participaram 9.000 pessoas. 9.000 pessoas. Portanto, equipistas no mundo inteiro. Entre casais, eventualmente viúvos, conselhos espirituais, ou assistentes espirituais. E tivemos que ir para a Basílica da Santíssima Trindade, porque nunca víamos em lado nenhum. Pois, nem no Centro Pastoral Paulo VI. Não. Esse é para nós, para o Encontro Caseiro Nacional. De Portugal. E agora o próximo vai ser em 2024 em Turim, em Itália. Ai, que lindo. E vocês já estiveram em algum encontro fora do país? Nós próprios, infelizmente, não. Não, porque como somos os dois professores, temos muitos problemas com as datas. Estivemos aqui em Fátima, até porque foi quando a responsabilidade da super-região passou para nós. Estivemos aqui em Fátima, mas confessamos que tivemos que ir a Vila do Conde e ao Porto trabalhar umas tardinhas. E como é que foi, sendo um casal que pertence às equipas Nossa Senhora, ter esse contacto com casais de outras nacionalidades que vivem a mesma espiritualidade, essa partilha? Como é que... É muito gratificante. É espetacular. Com aquilo que ouvimos de toda a gente, quer portugueses, quer outras nacionalidades, sai-se sempre do encontro destes com uma grande satisfação, por um lado, de ver esta experiência de trocar pontos de vista dentro do movimento que é comum, mas também de se conhecer experiências diferentes da forma como é vivido o mesmo carisma. Não é? E muitas vezes ter conhecimento de realidades, nomeadamente associadas a dificuldades porque passam pessoas noutros países com mais dificuldades, que nós cá muitas vezes nem nos apercebemos que existem e que para nós nem fariam sentido, e isso também nos enche a alma de saber que se fazem aquele esforço precisamente para
estar no movimento, para ir a uma reunião, para ir de encontro aos outros. Serve-nos de lição. Claro. Que nós não temos problemas nenhuns. É claro que nisto, muitas vezes, há muitas línguas, não é? Sim. E Mas então, é uma torre de Babel ao contrário. muitas vezes na reunião há o esforço e ajudamos mutuamente de traduzir para um, traduzir para o outro. Nós, a experiência que temos mais é das reuniões de responsáveis, não é? Sim. Todos os anos há uma reunião internacional de responsáveis. E então, por exemplo, na nossa zona, que é África francófona, Itália, Espanha, Portugal, pronto, somos só nós. Porque cada um fala e depois um não percebe e depois, pronto. Mas no fim toda a gente se entende. Porque é realmente ver a atuação do Espírito Santo. E é um carisma, não é? O que faz o Espírito Santo quando as pessoas estão em Deus, por Deus e com Deus. Vamos falar da equipa dos Jovens Nossa Senhora, porque eu acho que é importante, os vossos meninos, já que bonito. Quem são a equipa dos Jovens Nossa Senhora? As equipas de Jovens Nossa Senhora, e agora eu vou mesmo pegar... Sim, claro. Surgiram em 1976, por jovens... Precisamente durante o Encontro Internacional. Os filhos resolveram pensar em fazer um movimento de jovens... Deixa-me dizer. Enquanto os casais estavam no Encontro Internacional, os filhos também estavam lá e, bom, nós temos que nos ocupar também uns com os outros. E a partir dali nasceu essa ideia. Então, vamos formar equipas de jovens. Que são um movimento, portanto, autónomo, completamente autónomo. Inclusivamente, nem sequer tem os seus estatutos, tudo. São para jovens até aos 26 anos, mais ou menos, mas depois isto estende-se ou desistende-se conforme, não é? Porque, como todas as coisas, tivemos a grata alegria portanto, a equipa internacional anterior, que mudou este ano agora, em julho, era quem estava a coordenar, era uma portuguesa, a Terezinha Folhadela. Está também em 15 países. Na nossa supra-região está, não há cobre vários setores, tem 8 setores, em Portugal continental e na Madeira e nos Açores, mas na África também está a começar a surgir em força. E depois cobre outros países do mundo. Não. Tem que necessariamente ser filhos de casais? Não. Qualquer jovem pode participar. Olha, qualquer jovem pode participar. Os jovens qualquer que estão jovem aí pode participar. E, inclusivamente, cada equipa tem até 16 jovens, que tem um casal que está a orientar. Pronto, e esse casal, segundo os estatutos, preferencialmente é das equipas de Nossa Senhora, mas também pode não ser, se não houver a possibilidade. Claro. Não é? O que fazem estes jovens? Tudo. Em primeiro lugar, são jovens normais. Sim. Têm a sua vida perfeitamente normal, como todos os jovens, não é? Sim. Numa reunião, há também estes momentos de oração, de discussão de um tema. Eles têm também um caderno, que é lançado anualmente. E depois são muito interventivos em tudo. Têm também os seus encontros internacionais, têm os seus encontros nacionais. Atividades. A nível porque, como são autónomos, há algumas coisas que nós não temos bem a noção do que... O que podemos esperar destes jovens? E eu continuo a dizer tudo. Porque eles têm Deus e isso é tudo. É tudo. É verdade. A nível nacional, em que regiões do país estão estas equipas de jovens? Ora bem... Maioritariamente em Lisboa e Porto. Lisboa, Cascais, Porto, Évora, Santarém e Madeira, e estão a tentar expandir isto. Também há já algumas equipas, por exemplo, em Viana e portanto, no norte, mas estão a fazer um trabalho grande de expansão. Portanto, provavelmente isto já estará desatualizado, estas indicações. Agora vamos falar do filme Leva-me Mais Longe. Em que momento começa a ser pensado e sonhado produzir este filme? O filme nasceu de uma iniciativa, precisamente, das equipas de jovens, do anterior responsável nacional, o Afonso Virtuoso,
que nos contactou, precisamente na altura em que estávamos a começar também a nossa responsabilidade. Na altura, a ideia era ter algo que lhes desse a possibilidade de se prepararem depois também para o Encontro Mundial de Jovens. Pensaram no musical, mas mais tarde surgiu a ideia do filme e nós agradou-nos imenso a ideia do filme, não só como obra que apresenta o movimento. Nós temos várias obras em termos escritas, de livros, cadernos de estudo, etc, etc, mas não havia nada em termos de imagem. Sim. Então isso agradou-nos, haver uma obra diferente em termos da forma como se apresenta. Por outro lado, vimos aí ter um suporte e ter pequenos, usar pequenos excertos para as nossas atividades de formação ou de informação, para divulgar o próprio movimento. Não é? Qual a história do filme? A história começa precisamente com o encontro entre o Padre Caffarel e esta jovem casada que o procurou com essa inquietação de viver mais profundamente a sua fé, não é? Sim. Depois, o resto do filme, de facto, é essencialmente tem um caráter mais de documentário, com as intervenções de diversos casais equipistas e de jovens e também conselheiros espirituais que vão apresentando os seus pontos de vista sobre o carisma do movimento, a história do movimento, como vivem este carisma, qual é a sua vida de equipa, qual é a sua vida de casal, de que maneira o movimento foi importante para a sua vida de casal. E faz isto para as equipas Nossa Senhora dos grandes. Sim. E as equipas Nossa Senhora dos jovens, não é? Sim. E, portanto, durante o filme, ficam a saber quem nós somos. Quem é o realizador do filme e qual o seu papel ao longo de todo o percurso? O realizador é Manuel Aroca, é um realizador que já tem feito outros filmes, nomeadamente sobre Fátima. Sim. Até o realizador com peso. Com peso, exatamente. Já esteve aqui no nosso programa. Sim. Que nós não conhecíamos, portanto, isto como foi em parceria, os jovens, havia ligação, comunicação, mas as coisas iam surgindo e os jovens sugeriam uma coisa, nós achávamos bem, quer dizer, houve sempre esta construção deste sonho dos jovens em conjunto e praticamente, quer dizer, o guião e tudo foi o Manuel Aroca que fez. Sim, mas houve aqui um processo construtivo. Exatamente. Ele não nasceu logo à partida com um guião definido, não é? Sim. Foi sendo trabalhado e discutido entre nós e entre os jovens e os casais que estavam a acompanhar a realização do filme. Quanto tempo é que demorou a gravar o filme e a preparação? Sensivelmente 2 anos. Por causa da pandemia, que estragou tudo. Pois. Até porque o Manuel teve que se deslocar a alguns sítios para fazer as entrevistas, porque havia pessoas, muitos puderam deslocar-se a Lisboa, mas outros não podiam, porque a idade já não permitia. E, portanto, houve esta deslocação para abranger, dar uma ideia do movimento nos sítios todos. Sim. Porque era muito mais cómodo fazer só em Lisboa, não é? Mas isso também não retrataria a realidade toda. E assim fica mais rico. Sim. Quem escreveu o guião e quem são os protagonistas? A escrita, como disse, portanto, essencialmente foi o realizador Manuel Aroca, mas também com essa participação dos casais e dos jovens que estavam a acompanhar a realização. Não é? Os intervenientes são casais e jovens equipistas, portanto, não queremos aqui referir nomes em particular, não é? Mas são nós vários... podemos ler a lista, mas é muito grande. É muito grande. Está Vejam na página, filme, não é? na página do filme. Sim. Está isso tudo, portanto... Como é que vocês colaboraram com este filme? A nossa colaboração foi essencialmente de consultoria. Temos dizer consultoria. Nós tínhamos um casal que nos representava, ou seja, representava as próprias equipas junto do realizador,
E que tomava essa iniciativa de ver se os dados que estavam a ser usados são corretos de acordo com a história do movimento, com a prática do movimento, o carisma, etc., não é? Periodicamente tínhamos algumas reuniões para precisamente verificar o estado do guião e a evolução do filme. Foi essencialmente isso. Foi um trabalho mesmo de construção conjunto. Sim. Quando é que este filme estreou e como é que foi a adesão? A estreia foi no início de junho. 4 de junho. No auditório da Senhora da Boa Nova, em Cascais. Sim. Isto, uma primeira apresentação para as equipas e os jovens mais próximos dessa zona. Depois teve outra em Évora, outra no Porto. Portanto, foi sendo apresentado... Em Santarém também, em Aveiro. Sim. Foi sendo apresentado onde havia também equipas de jovens, não é? Quem quiser ver o filme, o que é que precisa fazer? Ora bem, o filme não é um filme comercial, não é? Sim. Portanto, não está propriamente disponível para se vender, nem há um circuito organizado, comercial de apresentação. Nós agora vamos apresentá-lo no nosso encontro nacional aqui em Fátima, no fim de semana, 12 e 13 de novembro. Sim. Portanto, vai ser apresentado, mais uma vez, de uma forma mais alargada para todos os equipistas. Depois, a nossa intenção é ir sendo disponibilizado aos setores ou às regiões, caso queira organizar alguma atividade de apresentação do movimento, vamos estar disponível para isso. Também pelos jovens do igual modo, jovens não é? Da mesma maneira. Embora, como disse, nós temos alguns excertos mais pequenos que podem ser usados para o mesmo efeito, sem a necessidade de ver o filme completo, claro, não é? Com certeza. Portanto, nunca se pensou lançar ao lar. Ainda não se pensou. Sim. O nosso programa chegou mesmo ao fim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Uma mensagem de, em primeiro lugar, acreditar no amor. Sim. E acreditar que uma vida a dois, com o sacramento do matrimónio, faz sentido, e hoje discute-se muito, não é? Portanto, faz sentido e é caminho de realização pessoal e de felicidade. Essa é a nossa primeira. E acreditar que um relacionamento eterno ainda é atual e que vale a pena viver por Deus. Mesmo que às vezes seja um pouquinho difícil. E é possível o compromisso definitivo, exatamente. Não é? Isso é importante. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada também pelo convite. Foi muito bom ter-vos aqui e obrigada a si que está aí desse lado, que colabora com a comunidade de Canção Nova. É graças a si que nós conseguimos levar até a sua casa programas como estes e levar a conhecer um movimento como este, as equipas Nossa Senhora. Pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.